Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Abiezel, você está no canal O Sábio Trabalhista. Bom, esse vídeo nós vamos mostrar como é produzido um laudo pericial para atestar um problema de doença grave para fins de aposentadoria junto ao INSS, tá? Então, nós estamos aí diante aí de um laudo produzido dentro de um processo. Eu não vou divulgar o nome das partes por questão de sigilo profissional. Bom, o histórico clínico dessa cliente foi narrado aqui pelo perito, tá? Resumindo, ela teve um AVC isquêmico, como vocês podem ver, e esse AVC deixou déficit cognitivo. Ela chora facilmente, ela perde a memória, ela não consegue se encontrar nos locais que são mais familiares possíveis, desconhece as pessoas, tem um humor deprimido, insônia, dificuldade de realizar atividades complexas, alucinações, ela enxerga fantasmas, né? Desorientação espacial, ela não sabe onde está, tomando medicamentos não apresentou melhora. E aí o perito passa então a responder alguns quesitos, né? Algumas perguntas elaboradas pelas partes. Então aqui a primeira delas é se a cliente apresentou exames, aí a perita diz que sim. Depois, se o periciando é portador de uma doença grave, aí o perito aqui responde que sim, né? Diz que doenças são essas, transtorno mental não especificado, decorrente de uma lesão ou disfunção cerebral, e transtorno depressivo recorrente. Mais à frente, a perita pergunta se a paciente é portadora de uma daquelas doenças graves, são aquelas doenças que são reconhecidas previamente pelo INSS como incapacitantes, tá? No caso, se ela fosse portadora de uma dessas doenças, o laudo teria que ser certamente positivo, tá bom? E aí a perita responde dizendo que não, ou seja, a doença que a acomete não está naquela lista apresentada pelo INSS. Prosseguindo, a próxima pergunta é se a doença indicada no item 2, ou seja, a doença que a perita citou, incapacita para o exercício das atividades laborativas, e a perita responde que sim, né? Ela está incapacitada para realizar suas atividades laborativas. No caso aqui, ela era costureira, tá? Ela era costureira. Mais à frente, o perito esclarece que a incapacidade, que tipo de incapacidade é? Então, o perito diz que a incapacidade é total. Lembra dos requisitos para concessão de aposentadoria para doença incapacitante que eu falei no vídeo anterior? Então, neste caso aqui, a doença ela incapacita totalmente a pericianda, ou seja, a minha cliente. Por isso, ela está apta aqui a receber uma aposentadoria por invalidez. O transtorno afeta funções mentais, então há uma alienação mental, que é considerado como doença grave também. Diz que essa doença é permanente, ou seja, não pode ser mais revertida, tá? Porque a cliente está há mais de 2 anos sentindo esses sintomas e não melhora, apesar da medicação que é aplicada, né? E mais à frente vem a conclusão, tá? Não sendo possível a aferição da data do início da incapacidade, a perita diz aqui que os sintomas iniciaram no dia 11 de agosto de 2021, portanto, aí há quase 2 anos, tá? É possível afirmar se existe incapacidade entre a data do indeferimento. Esse problema ele já vem de um processo anterior administrativo que foi negado pelo INSS no dia 17 de junho, e aí então, quando a cliente me procurou, nós ingressamos judicialmente e obtivemos essa análise aqui por um perito judicial que fala de todo o histórico dela anterior ao pedido do INSS, ou seja, quando ela procurou o INSS, ela já estava com sintomas da doença. Mais à frente, eu quero mostrar para vocês aqui a conclusão, tá? A conclusão da perita sobre todo o histórico, onde ela diz o seguinte: a conclusão do presente laudo pericial diverge daquelas contidas pela perícia realizada na via administrativa? Sim. Então, o perito judicial diz que o médico do INSS
elaborou um laudo que não reflete a veracidade dela, que o requerimento administrativo foi negado de forma indevida. E ela diz o seguinte, para concluir tudo aquilo que foi dito acima. Sim, a pericianda apresentando déficit cognitivo, crise de choro, prejuízo de memória recente, humor. Os sintomas persistem mesmo com o tratamento medicamentoso, com prejuízo cognitivo para as funções laborais. E ela encerra aqui o laudo, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que esse laudo é um laudo perfeito para fim de concessão da aposentadoria. Por quê? Porque ele não só narra todo o histórico da cliente, tá? Como diz categoricamente que essa doença a incapacita de forma total e permanente. Ora, se a incapacidade é total e permanente, não há como rever essa situação, não há outro caminho a não ser a concessão do benefício de aposentadoria, como foi feito. Aqui nós tivemos a sentença de procedência, é um outro documento, tá? Que foi elaborado pelo juiz, o INSS foi intimado, depois fez uma proposta de acordo e a cliente já está aposentada, aguardando só o recebimento dos retroativos. Espero que esse laudo tenha sido interessante para vocês, principalmente para os advogados que militam na área previdenciária, e dizer aos clientes que têm problemas semelhantes que procurem um advogado de sua confiança. Certamente vocês terão guarida se preencherem esses requisitos, tá bom? Assistam ao meu vídeo anterior que está aí no nosso canal, para que vocês entendam o que é uma doença incapacitante para fins de aposentadoria. Até logo, até o próximo vídeo.